A alimentação saudável é amplamente reconhecida como um dos pilares do envelhecimento com qualidade. Para idosos, uma dieta equilibrada pode reduzir o risco de doenças cardiovasculares, manter o peso adequado, preservar a massa muscular e melhorar o bem-estar geral. No entanto, nem tudo o que parece saudável realmente é, especialmente quando se trata de frutas. Muitas frutas são ricas em vitaminas, minerais e fibras, mas algumas delas, embora tenham aparência inofensiva e sejam tradicionalmente associadas à saúde, podem prejudicar a saúde vascular de idosos. Isso ocorre principalmente devido ao alto índice glicêmico, excesso de frutose ou impacto negativo em condições crônicas comuns na terceira idade, como hipertensão e diabetes tipo 2. A crença de que fruta não faz mal pode ser perigosa, especialmente para quem já tem o sistema vascular comprometido. O consumo regular de certas frutas pode causar picos de glicose, inflamar as artérias, aumentar os níveis de triglicerídeos e até interferir em medicamentos de uso contínuo. Além disso, o envelhecimento altera o metabolismo e a capacidade do corpo de processar certos açúcares naturais presentes nas frutas. O que um adulto saudável consegue metabolizar com facilidade pode sobrecarregar o organismo de um idoso. Neste primeiro capítulo, abrimos os olhos para a realidade alimentar da terceira idade, onde escolhas erradas, ainda que bem intencionadas, podem comprometer o funcionamento de artérias, veias e capilares. A saúde vascular, responsável por garantir boa circulação e oxigenação dos tecidos, exige atenção redobrada à dieta. Nos próximos capítulos, revelaremos as 4 frutas que, apesar da fama saudável, estão sabotando a saúde vascular dos idosos, explicando os motivos, os riscos e as alternativas mais seguras para incluir no cardápio. Com o avanço da idade, o sistema vascular, que inclui artérias, veias e vasos capilares, sofre mudanças naturais que exigem cuidados específicos. A elasticidade das artérias diminui, a pressão arterial tende a subir e a circulação se torna menos eficiente. Essas alterações aumentam o risco de doenças como hipertensão, AVC, insuficiência cardíaca e trombose. Por isso, a saúde vascular é um dos pilares centrais do envelhecimento saudável. Um dos fatores mais influentes sobre a integridade vascular é a alimentação. O que comemos diariamente impacta diretamente o funcionamento das artérias. Alimentos com alto índice glicêmico, excesso de açúcares e frutose, mesmo vindos de fontes naturais, como algumas frutas, podem promover inflamação silenciosa, disfunção endotelial e acúmulo de gordura nas paredes dos vasos sanguíneos. Idosos com doenças pré-existentes, como diabetes tipo 2 ou síndrome metabólica, são ainda mais vulneráveis. Nesses casos, a má circulação e o aumento da viscosidade sanguínea favorecem complicações sérias, como úlceras nas pernas, infartos e acidentes vasculares cerebrais. Outro ponto relevante é que muitos idosos fazem uso contínuo de medicamentos vasodilatadores, anticoagulantes ou diuréticos. Certas frutas, por conterem compostos bioativos ou interferirem no metabolismo do fígado, podem interagir negativamente com esses remédios, potencializando ou bloqueando seus efeitos. Portanto, cuidar da saúde vascular na terceira idade não se resume a evitar frituras e excesso de sal. É preciso olhar com atenção também para frutas com alta carga glicêmica ou excesso de frutose, que podem parecer inofensivas, mas comprometem seriamente o sistema circulatório. Nos próximos capítulos começaremos a revelar quais frutas, apesar da fama saudável, devem ser consumidas com extrema moderação ou até evitadas por idosos com risco vascular elevado. Capítulo 3. Uvas. Pequenas, doces e potencialmente perigosas. As uvas são tradicionalmente vistas como frutas benéficas à saúde. Ricas em antioxidantes como o resveratrol, elas são associadas à longevidade e ao bom funcionamento do coração. Porém, há um lado pouco comentado. O alto teor de açúcar natural presente nessa fruta pode ser um problema sério para a saúde vascular dos idosos. Uma porção pequena de uvas, cerca de 15 unidades, contém mais de 15 gramas de açúcar. Como as uvas têm um índice glicêmico médio alto e quase nenhuma fibra quando consumidas sem casca, elas podem provocar picos de glicose no sangue, especialmente em pessoas com diabetes tipo 2 ou resistência à insulina. Esses picos sobrecarregam as artérias, favorecem inflamações e comprometem a função endotelial, que é essencial para o controle da pressão arterial e da circulação. Além disso, o consumo frequente de uva passa, muito usada em bolos, farofas e cereais matinais, é ainda mais problemático. Por serem desidratadas, as passas concentram o açúcar natural da fruta, podendo conter o
dobro da carga glicêmica de sua versão fresca. Outro ponto de atenção é a interação da uva com medicamentos anticoagulantes. Alguns estudos indicam que o resveratrol presente nas uvas pode potencializar o efeito de anticoagulantes, como varfarina, aumentando o risco de sangramentos em idosos que já fazem uso contínuo desses remédios. Portanto, embora as uvas tenham benefícios, seu consumo deve ser moderado, consciente e orientado, principalmente por idosos com doenças vasculares, diabetes ou em uso de medicamentos que afetam a coagulação. No próximo capítulo, falaremos sobre uma fruta tropical muito apreciada, mas que esconde um impacto vascular inesperado, a banana. Capítulo 4. Banana. Aliada da energia, inimiga da circulação, a banana é uma das frutas mais consumidas no Brasil e no mundo. Prática, acessível e saborosa, ela é presença constante em dietas de idosos por ser fácil de mastigar, rica em potássio e associada ao controle da pressão arterial. No entanto, seu alto índice glicêmico e teor elevado de frutose e amido a tornam uma fruta potencialmente prejudicial à saúde vascular, especialmente se consumida em excesso. Uma banana média contém cerca de 22 a 25 gramas de carboidratos, dos quais mais de 12 gramas são açúcares naturais. Em idosos com metabolismo mais lento, essa carga glicêmica pode provocar aumento rápido da glicose no sangue, causando estresse oxidativo e inflamando as paredes das artérias. Além disso, quando a banana está muito madura, seu açúcar se torna ainda mais biodisponível, elevando ainda mais o índice glicêmico. Isso pode interferir no controle da glicemia e na pressão arterial de idosos com doenças crônicas. Outro ponto importante é que o potássio, embora essencial para o equilíbrio eletrolítico, pode se tornar um risco em idosos com insuficiência renal leve ou moderada, condição comum após os 70 anos. O excesso de potássio no sangue, hipercalemia, pode levar a arritmias cardíacas graves. Banana amassada com aveia, vitamina de banana com leite, banana frita ou assada com canela são preparos comuns no dia a dia de muitos idosos. Mas a repetição frequente dessa fruta, sem controle de porção, pode sabotar a saúde vascular silenciosamente. No próximo capítulo, analisaremos uma fruta aparentemente inofensiva, o suco de laranja, que em sua forma líquida pode ser ainda mais prejudicial para o sistema circulatório dos idosos. Capítulo 5. Suco de laranja, a armadilha líquida. O suco de laranja está entre as bebidas mais consumidas no café da manhã, especialmente por idosos. Considerado por muitos um símbolo de saúde, ele é rico em vitamina C, ácido fólico e antioxidantes. No entanto, quando analisado sob o ponto de vista da saúde vascular na terceira idade, o suco de laranja revela-se uma armadilha líquida, diferentemente da fruta inteira, que contém fibras que ajudam a reduzir a absorção de açúcar. O suco é uma forma concentrada de frutose. Um copo de 200 ml pode conter de 20 a 25 gramas de açúcar natural, o equivalente a 5 colheres de chá. Além disso, como a mastigação é eliminada e as fibras estão praticamente ausentes, a absorção desse açúcar é extremamente rápida, causando picos glicêmicos agressivos. Para idosos com diabetes tipo 2, pré-diabetes, hipertensão ou histórico de AVC, esse efeito é particularmente perigoso. Os picos de glicemia aumentam o risco de inflamação crônica nas artérias, comprometendo a flexibilidade vascular e favorecendo o acúmulo de placas de gordura, aterosclerose. Outro ponto preocupante é que o suco de laranja, por ser líquido, dificilmente promove saciedade. Isso pode levar ao consumo exagerado de calorias ao longo do dia, prejudicando o controle de peso, fator crucial na prevenção de doenças vasculares. Embora a laranja em si, consumida com bagaço e moderação, possa fazer parte da alimentação saudável, a forma líquida deve ser evitada por idosos com fragilidade vascular. Substituições mais inteligentes, como água saborizada com limão, chá gelado sem açúcar ou sucos verdes com folhas e baixa fruta, são alternativas mais seguras. No próximo capítulo, revelaremos uma fruta tropical e refrescante que pode causar mais danos do que benefícios à circulação: a melancia. Capítulo 6. Melancia, refrescante, mas perigosa para a circulação. A melancia é frequentemente associada ao verão, à
a hidratação e a leveza. Composta por mais de 90% de água, ela parece ser a opção perfeita para idosos que precisam se manter hidratados. No entanto, por trás de sua aparência inocente, a melancia pode ser um verdadeiro vilão para a saúde vascular, especialmente para quem já sofre com diabetes ou instabilidade de pressão arterial. O problema está no seu altíssimo índice glicêmico, IG. Embora tenha poucas calorias por porção, a melancia possui absorção extremamente rápida de seus açúcares, provocando picos de glicose no sangue, semelhantes aos causados por doces e refrigerantes. Esse impacto glicêmico acelera processos inflamatórios nos vasos sanguíneos, favorece a disfunção endotelial, o desgaste da parede interna das artérias e aumenta o risco de eventos cardiovasculares. Para idosos com circulação comprometida, isso significa maior risco de AVC, trombose e infartos silenciosos. Além disso, como é uma fruta volumosa e leve, muitos idosos acabam consumindo grandes porções sem perceber. Às vezes, uma tigela inteira, que pode conter o açúcar equivalente a 2 ou 3 bananas. Como a melancia também tem baixa fibra, sua capacidade de saciar é mínima, o que piora o controle de porções. Apesar de conter licopeno, um antioxidante benéfico, os malefícios relacionados ao efeito glicêmico da melancia superam suas vantagens em idosos com riscos cardiovasculares. Portanto, essa fruta deve ser consumida com moderação, sempre combinada a uma fonte de fibra ou gordura boa, como chia ou castanhas, para reduzir o impacto glicêmico. No próximo capítulo, faremos uma recapitulação crítica das 4 frutas citadas e apontaremos os perfis de risco mais afetados por elas. Capítulo 7. As 4 frutas perigosas e os idosos mais vulneráveis. Nos capítulos anteriores, analisamos 4 frutas que, embora consideradas saudáveis, podem representar sérios riscos para a saúde vascular dos idosos: uvas, banana, suco de laranja e melancia. Agora, é essencial entender quem são os idosos mais vulneráveis a esses efeitos nocivos e por que a atenção deve ser redobrada nesses casos. Idosos com diabetes tipo 2 ou pré-diabetes são os mais afetados. Essas frutas, por terem alto índice glicêmico ou carga de frutose concentrada, provocam picos de glicose no sangue que agravam o controle glicêmico e aumentam o risco de complicações vasculares. Os que têm hipertensão arterial também devem tomar cuidado, especialmente com frutas que interferem na ação de medicamentos ou elevam rapidamente a glicose, influenciando indiretamente a pressão arterial. A banana, por exemplo, pode representar risco para idosos com insuficiência renal leve, por conter altos níveis de potássio. Pessoas com histórico de AVC, trombose ou doenças cardíacas devem evitar o consumo frequente dessas frutas, já que os picos glicêmicos e inflamatórios comprometem ainda mais a circulação, a flexibilidade das artérias e a viscosidade do sangue. Além disso, idosos em uso de anticoagulantes precisam atenção redobrada com uvas e seus derivados, como suco integral e uva passa, que podem interagir com esses medicamentos, alterando sua eficácia. Isso não significa que essas frutas estejam proibidas, mas sim que devem ser consumidas com orientação, em pequenas porções e dentro de um contexto alimentar equilibrado. Nos próximos capítulos, vamos apresentar frutas alternativas mais seguras para a saúde vascular dos idosos, com baixo índice glicêmico, alto teor de fibras e nutrientes protetores do coração e da circulação. Depois de explorar as frutas que podem causar danos, é essencial apresentar opções seguras que realmente contribuem para a saúde vascular dos idosos. O morango é uma dessas frutas que merece destaque. Com baixo índice glicêmico e alto teor de fibras, antioxidantes e vitaminas, o morango ajuda a proteger as artérias e melhorar a circulação. Essa pequena fruta vermelha é rica em vitamina C, que auxilia na produção de colágeno, fundamental para manter a elasticidade das paredes dos vasos sanguíneos. Além disso, contém flavonoides, compostos bioativos que possuem ação anti-inflamatória e antioxidante, ajudando a reduzir o estresse oxidativo, um dos principais vilões da saúde vascular. A fibra presente no morango promove a redução da absorção de glicose no intestino, evitando picos glicêmicos que prejudicam
prejudicam o endotélio vascular. Por isso, o morango é uma excelente escolha para idosos, incluindo aqueles com diabetes e hipertensão. Além disso, seu baixo teor de açúcar faz com que possa ser consumido com mais liberdade, sem riscos de sobrecarga no metabolismo. Morangos frescos podem ser adicionados a iogurtes naturais, saladas de frutas e até smoothies, aumentando a variedade alimentar e o aporte nutricional. Porém, é importante sempre optar por frutas orgânicas ou lavar bem os morangos para evitar resíduos de pesticidas que podem causar inflamação no organismo. Incluir o morango na dieta é uma maneira simples e saborosa de fortalecer a saúde vascular e prevenir complicações comuns da terceira idade. No próximo capítulo, falaremos sobre outra fruta versátil e rica em nutrientes que é uma excelente aliada da circulação, a maçã. Capítulo 9. Maçã, a rainha das frutas protetoras. A maçã é uma fruta amplamente consumida em todas as idades e está entre as mais estudadas em relação aos benefícios cardiovasculares. Para idosos, ela representa uma poderosa aliada na proteção das artérias, graças ao seu conteúdo equilibrado de fibras solúveis, antioxidantes e vitaminas. Uma das fibras mais importantes presentes na maçã é a pectina, que ajuda a reduzir os níveis de colesterol LDL, o mau colesterol, no sangue, um dos principais fatores de risco para a aterosclerose. A maçã também contém polifenóis, que exercem ação antioxidante, protegendo as células da parede arterial contra danos causados pelos radicais livres. Além disso, a fruta possui um baixo índice glicêmico, o que a torna adequada para idosos com diabetes e condições metabólicas. Seu consumo regular ajuda a melhorar o perfil lipídico e a manter a pressão arterial sob controle. Por ser versátil, a maçã pode ser consumida crua, assada ou em forma de purê, facilitando a ingestão para idosos com dificuldades de mastigação. Também é uma excelente base para receitas que combinam frutas e cereais integrais. Para aproveitar melhor seus benefícios, recomenda-se consumir a maçã com casca, pois é nela que se concentra grande parte das fibras e antioxidantes. Portanto, a maçã deve estar presente na dieta dos idosos que desejam fortalecer a saúde vascular e prevenir complicações. No próximo capítulo, abordaremos outra fruta que, apesar do sabor doce, é amiga do coração, a pera. Capítulo 10. Pera, doçura, fibras e proteção vascular. A pera é uma fruta deliciosa, com sabor doce e textura macia, que traz inúmeros benefícios para a saúde dos idosos, especialmente para o sistema vascular. Assim como a maçã e o morango, a pera apresenta baixo índice glicêmico e é rica em fibras solúveis, que ajudam a regular o açúcar no sangue e reduzir o colesterol. Sua principal fibra, a pectina, promove a redução do colesterol LDL, contribuindo para a prevenção da aterosclerose. Além disso, a pera contém antioxidantes como a vitamina C e flavonoides, que combatem o estresse oxidativo e a inflamação crônica nas paredes dos vasos sanguíneos. Outra vantagem importante é que a pera é fácil de digerir e adequada para idosos com problemas digestivos ou dificuldade para mastigar. Pode ser consumida fresca, em compotas sem açúcar ou como ingrediente em vitaminas e sobremesas leves. A hidratação também é beneficiada, já que a pera é composta por cerca de 85% de água, ajudando a manter a circulação e a função renal em dia. É fundamental lembrar que, para aproveitar todos os seus nutrientes, a pera deve ser consumida com casca, desde que bem lavada. Incluir a pera na dieta dos idosos é uma estratégia saborosa e eficaz para fortalecer a circulação, evitar picos glicêmicos e promover a saúde geral do coração. Nos próximos capítulos, faremos um guia prático para incorporar essas frutas benéficas e evitar as que podem sabotar a saúde vascular. Incluir frutas benéficas para a saúde vascular dos idosos exige planejamento e atenção às preferências e limitações individuais. O primeiro passo é escolher as frutas com baixo índice glicêmico, alto teor de fibras e antioxidantes, como morango, maçã e pera, já apresentados nos capítulos anteriores. Uma boa estratégia é diversificar o cardápio diário, combinando frutas com fontes de proteína e gorduras saudáveis, como castanhas, iogurte natural e sementes. Essa combinação ajuda a reduzir o impacto glicêmico das frutas e potencializa seus benefícios. Além disso, preparar frutas frescas ao invés de sucos é fundamental para garantir o consumo das fibras, que retardam a absorção do açúcar e ajudam a controlar os níveis de glicose no sangue. No caso das frutas com casca comestível, como maçã e pera, é importante consumi-las com a casca, após higienização cuidadosa. O
O controle de porções é outro ponto crucial. Mesmo frutas saudáveis devem ser consumidas com moderação, especialmente em idosos com diabetes ou pressão alta. Por exemplo, 2 porções pequenas por dia são suficientes para garantir os nutrientes sem sobrecarregar o metabolismo. É recomendável evitar o consumo de frutas muito maduras ou processadas, pois nelas o índice glicêmico é maior. Preparações que adicionam açúcar, como doces ou geleias, devem ser evitadas. Por fim, um acompanhamento profissional com nutricionista pode ajudar a individualizar a dieta, respeitando as necessidades, doenças associadas e medicamentos em uso para prevenir interações e garantir a saúde vascular. Incorporar frutas benéficas com equilíbrio e consciência é um passo decisivo para manter a circulação saudável e prevenir doenças que afetam a qualidade de vida dos idosos. No próximo capítulo, vamos falar sobre os perigos do consumo exagerado de frutas, mesmo as saudáveis, e como evitar esses riscos. Capítulo 12. Quando o excesso de frutas pode ser perigoso. Apesar de todos os benefícios das frutas para a saúde, o consumo em excesso pode gerar problemas, especialmente para os idosos. O excesso de frutose e outros açúcares naturais, mesmo vindos das frutas, pode sobrecarregar o fígado, afetar o controle glicêmico e contribuir para o ganho de peso. O consumo exagerado de frutas com alto índice glicêmico ou alto teor de frutose, como uvas, bananas e melancia, pode aumentar os níveis de triglicerídeos no sangue, um fator de risco importante para doenças cardiovasculares. Além disso, o excesso de frutas pode levar a distúrbios digestivos, como gases, inchaço e diarreia, prejudicando o conforto e a absorção de nutrientes essenciais. Outro ponto crítico é que o consumo exagerado pode interferir na eficácia de medicamentos. Por exemplo, altas doses de potássio, presentes em algumas frutas, podem ser perigosas para idosos com insuficiência renal ou em uso de medicamentos que regulam o potássio no organismo. Também há risco de hiperglicemia silenciosa, que pode não ser percebida facilmente, mas agrava a inflamação vascular e acelera o desgaste das artérias. Portanto, mesmo as frutas consideradas amigas do coração devem ser consumidas com moderação e sempre respeitando as recomendações médicas e nutricionais. O equilíbrio é o segredo para aproveitar os benefícios das frutas sem comprometer a saúde vascular. No próximo capítulo, abordaremos dicas práticas para idosos manterem uma alimentação equilibrada e segura, que favoreça a circulação e o bem-estar. Capítulo 13. Dicas práticas para uma alimentação segura e equilibrada. Manter uma alimentação equilibrada e segura é essencial para preservar a saúde vascular dos idosos. Para isso, algumas dicas práticas podem fazer toda a diferença no dia a dia. Primeiro, priorize o consumo de frutas frescas, variadas e da estação, dando preferência às que possuem baixo índice glicêmico e alto teor de fibras, como maçã, pera e morango. Evite frutas muito maduras, sucos industrializados e frutas secas adoçadas, que podem elevar rapidamente o açúcar no sangue. Distribua o consumo de frutas ao longo do dia, em pequenas porções, evitando picos glicêmicos. Combine as frutas com proteínas magras, queijos, ovos, iogurtes naturais e gorduras saudáveis, castanhas, azeite, abacate, para melhorar a absorção dos nutrientes e reduzir o impacto glicêmico. Mantenha a hidratação adequada, consumindo água regularmente, o que auxilia na circulação e no funcionamento renal. Cuidado com o excesso de alimentos processados e ricos em sódio, que prejudicam a pressão arterial e a saúde vascular. Realize check-ups regulares para monitorar glicemia, pressão arterial, colesterol e função renal. Busque orientação profissional para personalizar a dieta conforme suas necessidades, doenças e medicamentos. Por fim, pratique atividades físicas regulares compatíveis com a condição física, pois exercitar-se melhora a circulação e ajuda a controlar os efeitos da alimentação. Seguindo essas recomendações, os idosos podem desfrutar de uma dieta saborosa, segura e benéfica para o coração e vasos sanguíneos, garantindo melhor qualidade de vida. Cuidar da saúde vascular na terceira idade não depende apenas da alimentação. A prática regular de exercícios físicos complementa e potencializa os efeitos das escolhas alimentares, promovendo um sistema circulatório mais saudável e resistente. Exercícios aeróbicos, como caminhada, natação e bicicleta, melhoram a circulação sanguínea, fortalecem o coração e ajudam a controlar a pressão arterial. A atividade física também auxilia no controle do peso corporal, reduzindo o risco de doenças cardiovasculares. Aliar uma dieta rica em frutas de baixo índice glicêmico, fibras e antioxidantes
antioxidantes, como maçã, morango e pera, com exercícios regulares, criam um ambiente ideal para a manutenção da elasticidade das artérias e o funcionamento eficiente do sistema vascular. Além disso, a atividade física estimula a produção de óxido nítrico, uma substância que ajuda na vasodilatação, facilitando o fluxo sanguíneo e prevenindo a formação de placas. É importante que os idosos consultem um profissional de saúde para adaptar os exercícios às suas condições físicas e limitações, garantindo segurança e eficácia. A combinação de hábitos alimentares saudáveis com a prática de atividades físicas contribui para a redução da inflamação, melhora do perfil lipídico e diminuição do risco de eventos cardiovasculares, prolongando a autonomia e qualidade de vida. Por fim, manter-se ativo e bem alimentado ajuda a prevenir quedas, fortalece músculos e ossos e melhora o bem-estar mental, complementando o cuidado com o sistema vascular. No capítulo final, vamos recapitular os pontos essenciais e apresentar um plano de ação simples para os idosos cuidarem da saúde vascular diariamente.